Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dar continuidade ao capítulo 5, que, como vocês viram, é bem grande mesmo, né? Vamos ver se a gente acaba hoje. Então, vamos pedir que a energia divina esteja presente em mais este estudo, nos guiando e nos orientando. Gratidão, que assim seja. Então, vamos começar com o tema Tormentos Voluntários. O homem busca a felicidade, né? Sempre está em busca da felicidade. Geralmente crê que um belo carro, uma casa espaçosa e confortável, juntamente com muito dinheiro, lhe trará a felicidade. Este é mais puro engano, é o mais puro engano. A felicidade está dentro do coração, na capacidade de amar. Mas, ignorante disso, os tolos se esforçam para enriquecer, gastando o precioso tempo de que dispõem para trabalhar como loucos, em vez de cultivar o convívio com seus familiares e amigos. Resultado disso, mesmo morando em uma casa confortável, o pai mal fala com os filhos e com a esposa, sendo alvo de inveja daqueles que têm menos, ao mesmo tempo em que se sente inveja daqueles que se têm mais que ele. É uma comédia de erros. Esforço gasto inutilmente para se construir o patrimônio que não pode ser levado pelo espírito ao desencarnar. A riqueza maior que vale em todos os planos e mundos é um só, o amor. Então, nós já até conversamos, né, um pouco sobre isso em outros capítulos. A gente fica, né, usando a nossa reencarnação para juntar bens materiais, juntar dinheiro, um carro melhor, uma casa, uma viagem, acha que a felicidade está aí, né? Acha que isso é curtir a vida. Só que a gente só está perdendo tempo, né, desperdiçando mais uma reencarnação. Porque as verdadeiras riquezas é que a gente vai poder levar com a gente, né? Vai ser as vivenciadas, né? As pessoas que a gente ajudou, o amor ao próximo, é o que vai com a gente com o nosso perispírito. Então, tudo material vai ficar aqui. Então, isso não vai trazer a verdadeira felicidade. Então, a gente tem que estar buscando para a gente melhorar sempre, né? Cada dia mais. Então, a verdadeira desgraça. Para o ser humano, a desgraça está presente na miséria, na fome, no ódio, na violência e no desamor. Mas a verdadeira desgraça está na irresponsabilidade das atitudes que fazem os outros sofrerem. Desgraça, portanto, é bater numa pessoa mais fraca que você, ofender alguém por ela ser feia aos seus olhos, estar em situação de pobreza, falar errado, ter uma religião ou pensar de maneira diferente da sua. A desgraça está no ato de ciúme, na inveja e no orgulho, né, de agir preconceituosamente, no desejo de vingança. A desgraça está também na insensibilidade de julgar o outro como se nós não tivéssemos erro nenhum. Isso sim é verdadeira desgraça, né? É você perder o seu tempo condenando as outras pessoas, falando mal das outras pessoas, criticando, identificando, né, os erros, os efeitos, as dificuldades, sendo que nós mesmos já tem muita dificuldade para ser sanado, né? Muitos erros para serem reparados. Então, tem uma professora que sempre fala, a gente tem que ter foco no eu, né? Não foco no eu de maneira egoísta, mas em vez de ficar pensando no outro, pensar em mim e eu. O que eu posso fazer para melhorar, né? Diante de qualquer atitude de desavença, alguma coisa assim, a gente tem que pensar o que eu posso fazer para melhorar a situação? Por que eu estou vivenciando isso, né? Para que eu estou vivenciando isso? E tudo que a gente vivencia é para um aprendizado. Lógico, como a gente também já falou, nem sempre é fácil, né? A gente quase entra em depressão, dependendo da situação, mas a gente tem que ser sempre forte e ter essas perguntas para nós mesmos, né? Para que eu estou vivenciando isso? Para aprender o quê? Qual é o objetivo, né? E lembra, acho que a gente também já falou, enquanto você não aprende,
A vida vai te trazendo, né, a providência divina, uma situação, você não aprendeu? Traz de outra situação, até você aprender. Vai ficar se repetindo, é igual uma prova. Enquanto você não aprender aquele conteúdo, você vai ter que ficar repetindo até aprender, para depois ir para o próximo, né? Então, é isso. Agora vem o tema melancolia. Você sabe por que às vezes nos sentimos muito tristes sem nenhum motivo aparente? É porque o espírito chora por se ver numa prisão, seu próprio corpo. Ele que aprecia a liberdade de viajar pelos diversos mundos, distante das correntes, dos desejos terrenos. No entanto, vê que seus esforços para tentar escapar desse calabouço é orgânico e inútil. Então, sente o cansaço da infelicidade. Não devemos nos deixar abater por tal sentimento. Temos uma missão a cumprir aqui na Terra, tarefa que nos fará amadurecer em amor e fraternidade. Portanto, quando o desânimo se aproximar, levante a cabeça, sorria e encontre forças para superá-lo. Tenha ânimo para viver uma vida digna. Então, muitas vezes, a gente tem aquela fase, né? Que é pesado, que é difícil, você quer fazer as coisas, mas não vai. Então, às vezes pode ser isso, né? Porque a gente já até falou também. Aqui não é a verdadeira felicidade, não é o nosso verdadeiro lar, né? O verdadeiro lar dos espíritos. O melhor lugar é no plano espiritual. Aqui é difícil, é um sacrifício para a gente. Então, muitas vezes o espírito quer se libertar desse peso, que é esse corpo aqui, carnal, né? E ir para o plano espiritual. Mas a gente tem que lembrar que a gente está aqui por um motivo, que é para reparar nossos erros. E que não é para ser fácil, né? Mas é muito, extremamente necessário. Então, nós vemos aqui agora provas voluntárias, a verdadeira tortura. O que você faria se estivesse dentro de um buraco? A resposta é evidente, fará um esforço enorme para sair dele, mesmo se dá com as nossas provas e expiações. Disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mateus, versículo 1 a 12. Disse isso porque podemos conferir na prática que a resposta ao sofrimento é o amor. O que devemos fazer para harmonizar nossas provas, é amar e praticar a fraternidade. A resolução de todos os males é óbvia. Se sente ódio, procure amar. Se deseja vingança, perdoe. Se age egoisticamente, doe. Se é violento, reflita. Se é ciumento, confie. Pois o que é a fraternidade, o perdão, a doação, a consideração e a confiança, senão os queridos filhos do amor? Viva motivado pelo coração, pois se não o fizer, mais sofrimento atrairá para você, além de aumentar ainda mais as provas que terá de cumprir. Então, nós também já conversamos, né? Que não é importante a gente querer saber, o que eu fui na vida passada, né? O que eu fiz. O que é importante é você parar e refletir quais são as suas dificuldades hoje. É ali que a gente tem que trabalhar, é ali que a gente tem que evoluir, né? Então, o que eu faço, assim, de errado? Quais são as habilidades que eu ainda tenho que adquirir? Então, a gente tem que trabalhar em cima dessas dificuldades, nossa. E ali você vai ter uma ideia do que você precisa reparar, né? Deve-se pôr fim às provas do próximo? Devemos dar de comer a quem tem fome? Estender a mão àqueles que nos pedem auxílio? Perdoar aquele que se arrepende por nos terem feito sofrer? Devemos amar os desamparados? Claro que sim, sempre. Nosso planeta é um mundo de expiação e de provas, e isso não deve ser para nós um obstáculo. Devemos lutar para modificar as situações, fazer o possível para atenuar nosso sofrimento e o dos nossos semelhantes. Então, que a gente às vezes veio aqui para sofrer, para aprender, mas a gente sempre pode estar trabalhando, né, ajudando o próximo, que a gente vai estar nos ajudando também.
Sempre, tudo que a gente faz de bem volta para a gente aprende sempre, né? Igual ele falou, se você está vendo uma pessoa passar fome, não importa se é porque ele não trabalhou, porque ele, né? O que ele fez para estar naquela situação? Algo ele fez. A gente tem o que dá para comer, a gente dá, oferece algo para ele comer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né, de coração e ajudar sempre. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Se não somos donos nem das nossas próprias vidas, como podemos pensar que temos o direito de tirar a do próximo? Por mais que ele esteja sofrendo, devemos confiar em Deus, sabendo que todos temos um planejamento feito antes do renascimento. Ele sabe o que fazer, o que faz. Se for vontade do Altíssimo que o enfermo fique curado, isso acontecerá mediante o merecimento de cada um. Caso contrário, deixará tudo como está. Ainda não entendemos a sabedoria divina. A única certeza que temos é que o destino de todo homem é um dia alcançar a felicidade, ponto final. Então, isso é o que a gente sabe, né? Que um dia a gente chega lá. Só que, até para desencarnar, a gente é de acordo com o nosso merecimento, né? É um aprendizado. Então, tem pessoas que ficam anos sofrendo, vai se, né, às vezes um câncer, uma doença degenerativa, ou tá lá, né, nas últimas com respirador, a gente jamais pode tirar a vida. Quanto a um suspiro de vida, a gente tem que deixar, porque cada minutinho, cada segundo daquele sofrimento é necessário para a reparação íntima. E então a gente fala, né, é uma benção quando as pessoas, às vezes acontece, né, tá bem, dorme e não acorda. Não é para qualquer um, é só para aqueles que merecem, que não precisa passar pelo sofrimento até na hora de desencarnar. E tudo é uma providência divina, tudo. Então a gente tem que confiar sempre. Então, por mais que sofra, a família sofre, as pessoas sofrem, é porque é necessário, senão não estaria passando por isso. Eu mesmo tive o caso do meu namorado, ele ficou 4 meses na UTI, teve uma parada cardíaca, ficou 4 meses. E ele não teve morte cerebral, mas ele estava em coma. Então, todo esse tempo, assim, era muito sofrido para a gente ver ele naquela situação, para ele. Só que, assim, conhecendo o Espiritismo, a gente sabe que era necessário, que algum trabalho ali estava sendo feito com ele, porque eles aproveitam cada minuto, cada segundo aqui na Terra para você aprender. E assim que você desencarnar, você já tem uma nova consciência. Então, com certeza, foi trabalhado muito com ele, até porque não é o mesmo tempo, né, aqui. Então, a gente não sabe quanto tempo passou lá, mas a gente sabe que era necessário, às vezes até para a gente, às vezes eu fiz, não sei, a gente fica pensando em situações, né? A gente nunca pode ter certeza, mas às vezes eu fiz algo para ele, agora eu tive que estar ali, ele entrou na minha vida para eu estar cuidando dele esses 4 meses, com a mãe dele, auxiliando a mãe dele, né? Às vezes eu posso nem ter feito nada, mas eu ter me disponibilizado para ajudar ele nesse momento, e a mãe dele, porque eram só os dois aqui em Sinop, né? Então tinha que estar levando a mãe dele sempre para visitar e atrás das coisas. Então, com certeza, e depois dessa experiência, no momento é horrível, né? Você sempre vai ficando mais forte, algo foi trabalhado em você também, todos envolvidos ali nessa situação. Bom, já está dando 14 minutos, mas falta só um pouquinho para a gente terminar. Sacrifício da própria vida. O ser humano não deve buscar a morte em hipótese alguma, mas indiretamente estará cometendo suicídio. Deve-se lutar para que as leis de Deus sejam cumpridas. Não deve temer a morte, até porque de fato ela não existe. Então, qualquer forma de você tirar sua própria vida não é bom. E às vezes tem aquele suicídio indireto também, né? Quando a gente sabe que se você come alguma coisa passa mal, você come. Então, é um suicídio a longo prazo. A gente tem que cuidar com essas coisas também. Proveito do sofrimento. Ver um deficiente, por exemplo, se esforçando para concluir uma faculdade e entrar no mercado de trabalho tão competitivo,
desejando posições de destaque é edificante. Melhor exemplo não há do que o sofrimento alheio pode ser para nós uma fonte de sabedoria. Sempre a gente vê como nos dá força, né? Você vê alguém que tem tanta dificuldade, vai lá e consegue alguma coisa, eles acabam servindo de exemplo de força para a gente. A gente vê aí na internet pessoas que não têm os braços e que, né, faz coisas que a gente que tem os 2 braços não consegue, né? Cego, visual, todos os tipos de deficiência. E pessoas que, assim, superam as dificuldades, né, e atinge, né, um sucesso. E isso serve, assim, de lição, de exemplo. Então, quando você está lá caída, você assiste e fala, não, se eles conseguem, eu também consigo, né? E acaba sendo sempre um exemplo motivador para a gente superar as nossas dificuldades. Então, meus amigos, é isso. Fiquem com Deus e até amanhã. Gratidão.